Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade. A proposta da campanha da fraternidade, quando nos foi colocada, de fato, nós já vínhamos fazendo algumas leituras e algumas conversas sobre isso, e, ao mesmo tempo, não posso dizer que não gera uma inquietação em relação a esse tema, não é? Mas, mediante a tantas outras conversas que giram em torno dessa nossa campanha 2021, eu gostaria de dizer que a nossa conversa será pautada na conexão que esse texto da campanha da fraternidade fez de forma brilhante, a conexão com o nosso plano quadrienal de educação. Difícil não ler esse texto base, muito embora alvo de tantas polêmicas, mas difícil ler sem que os nossos olhos se voltem para as nossas políticas e estratégias do nosso tão bem construído plano quadrienal de educação. Pensar num momento onde se fala tanto em compromisso é olhar primeiramente para aquela política 4, onde pede que o diálogo aumente a solidariedade. Como não olhar para essa política dentro dessa campanha? Uma proposta de adequação de posturas e formatos dentro da perspectiva do diálogo.
São 4 estratégias que nos convidam à reflexão pessoal e, ao mesmo tempo, coletiva, no nosso ambiente de trabalho. Como anda a nossa capacidade de escuta? Falar em diálogo não se limita só na conversa, no fala-fala. Mas a gente precisa lembrar que, quando falamos em diálogo, uma das atitudes mais prudentes é a escuta. Então, como é que anda essa nossa capacidade de escuta como educador franciscano? Como bom conselho que somos chamados a ser, onde estamos e onde trabalhamos. A segunda estratégia dessa política 4 nos convida a pensar como é que eu me posiciono frente às diferentes posições. E essa campanha da Fraternidade Ecumênica está recheada de diferentes posições. Como tem sido o meu posicionamento diante dos primeiros contatos com o texto, com a proposta? A terceira estratégia nos fala de administrar conflitos. Toda conversa que gira em torno da nossa campanha da Fraternidade Ecumênica vem gerando conflitos pessoais, coletivos, religiosos, sociais, civis. Como administramos esses conflitos que se apresentam para nós? E a última estratégia, as diferenças individuais. Então, meus queridos educadores, minhas queridas irmãs, o nosso plano quadrienal parece até ter sido consultado na elaboração do texto base. Então, é preciso que a gente não se esqueça, a princípio, do nosso plano quadrienal, na hora de estudarmos e na hora de apresentarmos para os nossos colegas de trabalho, para os nossos alunos, sobre a campanha da fraternidade. Dando prosseguimento, a gente é chamado a pensar um pouco. Eu resolvi começar a partir da ementa que me foi proposta. Então, pode passar, Laure? A nossa ementa, Ana Di e a sua equipe de educação, trouxe 3 palavras incríveis que geram para nós, dentro da visão do plano quadrienal e dentro do texto base da campanha, um desafio muito grande. Casa comum, o que é independência, terra, teto e trabalho, economia, ecologia e educação. E o principal dessa emenda, a educação como prática formadora, transformadora e reformadora. Como é que a gente pode aplicar ou visualizar isso no nosso campo de trabalho, na nossa vida pessoal? Vamos seguindo. Na construção daquilo que somos e daquilo que fazemos, a gente não pode esquecer sempre a visão da nossa casa. Casa, aquilo que nos protege, aquilo que nos acoberta, aquilo que nos envolve. Casa traz para nós a visualização de proteção, de amparo, de acolhimento. Mostrando dentro dessa casa, dentro desse acolhimento, a educação formadora, na base. Que educação é essa? Aquela que dá forma, aquela que apresenta para nós como a coisa deve ser. É essa educação que a gente se propõe enquanto instituto. É essa educação que a gente se propõe enquanto família franciscana. Aquela que mostra um Francisco em cada um de nós quando se dispõe a reconstruir a igreja homem, a igreja pessoa. Então, essa educação formadora, aquela que dá forma ao que fazemos. Mas também uma educação transformadora. Depois de tentar dar forma àquilo que propomos, nós vamos buscar a melhor forma, que seria a educação transformadora. Seria a adequação às realidades diante desse desafio proposto pela campanha da Fraternidade Ecumênica. E, por fim, uma educação reformadora. É aquela semente que está dentro de nós que nos diz que somos capazes de refazer todo o processo,
quando percebemos que a coisa não saiu como gostaríamos. Então, esses 3 pilares que a nossa ementa traz para nós é desafiador para nós, educadores, no formato em que o mundo exige de nós em 2020 e 2021. Continuemos. Dentro dessa proposta, faz-se necessário olhar também para a campanha da fraternidade como um convite. O convite que se coloca diante de nós como um diálogo, a esse compromisso de amor. E esse compromisso de amor, a partir do que a campanha da fraternidade nos propõe, pede para a gente olhar primeiramente para o diálogo para o meu compromisso comigo e com a minha família. Como é que isso acontece dentro de mim? Essa proposta de dialogar, primeiramente, com o que eu penso da educação, com o que eu penso da minha proposta. Como é que eu me apresento para mim mesma, para mim mesmo, como educador franciscano e franciscano de Nossa Senhora do Bom Conselho? Em segundo lugar, depois de eu ter feito essa autoconstrução dialogada entre eu, comigo mesmo e com a minha família, como é que anda esse meu compromisso com o meu trabalho e com todos aqueles que compõem o meu ambiente educativo, o meu ambiente institucional, a minha congregação? Palavra tão forte que a gente tem assimilado ao longo dos tempos e hoje a gente já se apresenta como um instituto. E o meu compromisso com o mundo? Se eu fundamentei o meu compromisso comigo, com o meu trabalho, com os meus companheiros, eu preciso fortalecer, porque isso vai se apresentar. Se se apresenta com fragilidade, o mundo vai perceber, porque quem é o mundo? É tudo aquilo que passa dos muros das nossas escolas, das nossas obras sociais e chegam à sociedade. Através dos pais, através dos alunos, dos nossos familiares, dos familiares dos nossos colaboradores. Tudo aquilo que eu deixo passar dos portões e dos muros das nossas escolas é mundo. Nós não temos mais controle sobre aquilo que transmitimos. Já foi. Então, como é que foi? Esse é a grande interrogação. Dando procedimento, somos chamados também, dentro do texto base, a perceber as posturas apresentadas por Jesus. Pode passar, Laure. Jesus cita alguns encontros, algumas relações que escandalizaram os seus, seja familiares ou discípulos ou apóstolos, que escandalizaram as autoridades, quer sejam civis ou religiosas, porque Jesus nunca orientou aos seus discípulos nem discípulas a criarem ou perseguirem outras pessoas em seu nome. Jesus não ensinou a construção de muros de separação, termos tão falados dentro do nosso texto base. O que Jesus ensinou foi a construção de pontes, de ligações, de relações construtivas. As palavras de Jesus sempre foram orientadas para que as pessoas assumissem com compromisso a batalha em defesa da vida humana, em primeiro lugar. E a vida humana deve sempre ser vista em primeiro lugar. Acima das normas, acima das leis, acima dos preconceitos, acima dos tabus, a vida humana. E nós citamos aqui 2 personagens bíblicos citados por Jesus e também no texto base, que é o jovem rico, o primeiro. Jesus percebeu algo nesse jovem que a gente percebe diariamente nas pessoas que convivem com a gente. Pessoas que talvez a gente já tentou orientar. Falo isso para as minhas irmãs, gestoras,
para as minhas irmãs ou companheiras de coordenação pedagógica, professores. Quando a gente tentou orientar, quando a gente tentou encaminhar, formar ou reformar, percebemos que aquela pessoa seguia tudo direitinho já. Ah, aquela pessoa já faz isso que eu oriento, por que não está dando certo? Aquela pessoa já conhece essas normas. Jesus também percebeu que o jovem ria todos os mandamentos. Mas Jesus lançou um desafio. E talvez, meus queridos, é exatamente isso que nos falta na nossa prática do cotidiano. Às vezes a gente se acomoda porque percebe que o outro já chegou ali aonde eu penso que seria o ideal. E aí eu não o desafio a ir, a avançar. E essa questão de gerar novas relações da própria pessoa com aquilo que ele constrói para si é desafiar essa pessoa a assumir uma nova vida, como Jesus fez com o jovem rico. O que é que ele diz? Ah, tá certo, você já faz tudo isso. Agora vá, venda o que você tem e dê aos pobres. Essa postura que Jesus cobra do jovem rico, cobra de nós. Ah, você já faz seu planejamento certinho. Você é uma pessoa que tem muito cuidado com isso aqui, é toda organizada, faz tudo direitinho, conforme as orientações. Mas eu vou lhe desafiar. Se desfaça daquilo que está lhe segurando aí como âncora de chegou, ponto final, travou. Se desfaça. É o vender tudo e dar aos pobres. Quem são os pobres? Talvez a gente não pense que trabalhemos com pobres, porque talvez a nossa compreensão de pobre seja muito materialmente pensada. E a gente tem pobres de afeto, pobres de atenção, pobres de escuta, pobres de diálogo. Então, tocar nisso. Ah, eu não trabalho com o pobre. Quem trabalha com o pobre são as nossas queridas irmãs e educadores lá do Externato São Francisco e do Orfanato Santa Rita de Cássia. Elas trabalham com um grupo empobrecido, materialmente falando. Mas nós, educadores, dentro das nossas unidades escolares, temos dezenas de conceitos de pobreza nos nossos alunos, nos nossos colegas. Então, é exatamente esse diálogo que a campanha também nos convida a fazer. Dialogar com a diversidade de realidades que tem ao nosso redor. E as novas formas de relações que Jesus nos propõe envolve o respeito, o cuidado, o afeto. E só quando tudo isso acontecer no nosso meio, nas nossas relações, é que o novo vai ser gerado. O que nós estamos gerando no meio dos nossos alunos, nos nossos colegas? O que é que estamos gerando? As nossas posturas estão gerando o novo ou ainda reina o homem velho nas nossas relações? O segundo personagem que a gente trata aí é a mulher que seria apedrejada. Uma mulher acusada de adultério. Ninguém comete adultério sozinha, né? Nem a mulher, nem o homem. Mas só quem ia ser apedrejada era a mulher. Porque a lei só visava a mulher. Não sei se o Padre Sandro está por aí, mas já tivemos várias discussões sobre isso e ele sabe o que eu penso a esse respeito. Mas a mulher foi acusada de adultério. Adultério era pecado e crime. Merecedor de apedrejamento público. Só ela sozinha não teria cometido adultério. Mas Jesus, com a sua postura de acolhimento, nos mostra a possibilidade dessas novas formas de relações. E essas relações não são de apego incondicional à lei, senão Jesus tinha permitido o apedrejamento. Não tinha sutilmente orientado uma outra situação. Mas o que Jesus sugere para nós é um compromisso incondicional ao amor. E é por isso que a campanha da fraternidade também merece ser vista, e é assim a proposta, como paradas.
ao longo desses 40 dias, e para nós que costumamos trabalhar ao longo do ano letivo, podemos seguir, Laure, ela se apresenta em paradas. E estávamos acostumados a ver 3 paradas: ver, julgar e agir. É um método de há muito tempo. Mas agora a gente tem visto essa 4ª celebrar. E essas paradas, minha gente, irão construir, junto com a nossa proposta, aquilo que Jesus vem e espera de nós. Podemos seguir. Diante da primeira parada, a campanha da fraternidade nos propõe a perceber a nossa troca de impressões sobre os acontecimentos mais recentes. E aí a gente citou o ontem e o hoje. Para os apóstolos, os acontecimentos recentes daquele momento, do nosso texto de apoio, tão citado dentro do texto base, que será os discípulos de Emaús, e aí a gente pode depois conferir, que é o Lucas 24, 13 e seguintes. É a cena do Calvário. Esse era o assunto principal, era o acontecimento recente na cabeça e no coração dos apóstolos. E para nós, né, desde março de 2020, que o nosso assunto é coronavírus, é Covid, é vacina, é um monte de coisa que envolve esse assunto. Será que nós estamos sabendo trazer isso para a nossa realidade de sala de aula? Trazer isso de forma contextualizada, com questões sociais, políticas, religiosas, filosóficas? Ou simplesmente a gente está conversando sobre os alunos, sobre morte, vacina? Como é? Como é que está sendo essa lógica do diálogo diante das nossas realidades? A proposta visa compreender o que é essencial, não só para as igrejas, mas também para nós. Quando falo igrejas aqui, igrejas, instituições. Por ser ecumênica, dentro de um templo batista, de um presbiteriano, de um assembleiano, de uma igreja católica. O que é essencial para as igrejas? É a igreja lotada, cheia de aglomerações, as celebrações acontecendo a todo vapor, ou é o cuidado com a vida, aquela vida que Jesus disse que fosse cuidada acima de tudo? A nossa lógica está sendo farisaica ou messiânica? Porque se for farisaica, nós vamos preferir os templos lotados. Se for farisaica, nós vamos querer que todos os alunos voltem de todo jeito para a escola. Mas se for messiânica, nós vamos cuidar. Nós vamos cuidar para que eles voltem dentro dos nossos acordos, dos nossos protocolos de segurança de saúde. Porque a vida está em primeiro lugar. A igreja pede para nós que nós descobramos ao longo desse processo o que está sendo essencial na minha vida de educador. Isso é a parada do ver. Somos convidados a olhar além de nós, além da nossa casa, além da nossa escola, além da nossa congregação, do nosso instituto. E a igreja precisa de nós nesse momento. Estou vendo algumas pessoas, eu apoio a campanha da fraternidade. Sim, nós precisamos apoiar. Nós precisamos acreditar que essa proposta trazida sobre o diálogo não visa aceitar o erro nem o pecado. A proposta do diálogo visa acolher o errante e o pecador. Porque Jesus disse que esse é o tempo favorável. E como foi tão dito por Divino lá, Marcelino Champagnat não quis perder tempo com a vida. Então nós vamos deixar de conversar, deixar de aproximar, deixar de ouvir, porque nós temos as nossas normas para respeitar. Estamos falando de vida. E quando a gente fala de vida, a gente não vai perguntar primeiro qual é a religião que aquele irmão professa, qual é o credo que ele assume e abraça, qual é a sua opção sexual, qual é a sua condição financeira, qual é a classe social que ele ocupa. Quando a gente vai falar de vida humana, a gente vai olhar para essa pessoa como filha de Deus, filho de Deus, irmão de Jesus Cristo e nosso. Então a igreja nos chama a esse contato de aproximação.
E nós vamos desenvolver dentro dos nossos projetos a valorização do que é essencial nas famílias. Como diz aí a professora Márcia Bezerra, transmitir valores morais, ideologia de vida, e nós reforçar. Mostrar para nós aquilo que diferencia as nossas unidades escolares de tantas outras, a formação religiosa. Precisamos olhar para a campanha da fraternidade como uma oportunidade enorme de intensificar o nosso diferencial. Trazer para perto de nós a vida que nos rodeia. Continuemos. Como eu disse, dentro da campanha, o nosso texto de apoio será os discípulos de Emaús. E para os nossos educadores aqui em Nova Cruz, trabalhamos essa proposta na nossa jornada pedagógica. Espero que a nossa fala não fique repetitiva, mas se ficar, é para fortalecer. Para os discípulos de Emaús, o rompimento com aquilo que eles encontraram em Jerusalém fez com que eles deixassem Jerusalém. Porque dentro do coração deles, eles encontraram decepção, medo e dúvida. E essas situações geram um desnorteamento, levando a pessoa a não saber mais para onde ir e como agir. E os textos, desenvolvidos ao longo do texto base, chamam a gente para perto. Chama a gente para dizer que a nossa caminhada e a nossa conversa não deve gerar dúvida, não deve gerar medo. Nós não podemos esquecer do alimento que nos sustenta, a palavra de Deus. Em nossa caminhada, na conversa ao longo do processo, porque caminho aí deve ser entendido como processo, qual é a temática que me sustenta? Aos discípulos foi essa daí. Decepção, medo, dúvida. E a nossa? O que é que tem nos sustentado? Para os discípulos de Emaús, podemos seguir, devemos lembrar desses dois pontos. Jerusalém e Emaús. Entre idas e vindas. Vamos pensar nos primeiros 11 quilômetros que separava Jerusalém de Emaús. Jerusalém, lugar do mover de Deus. Amo essa expressão. Em Jerusalém, lugar do mover de Deus. A ação estava ali. Emaús, lugar que nos afasta do projeto de Deus. Meus queridos, nós precisamos perceber se o meu processo de caminhada diante da construção de um diálogo, no meio de uma diversidade de relações, está me afastando do projeto ou está me devolvendo para o lugar do mover de Deus. Os discípulos fizeram essa experiência. Os discípulos fizeram a experiência do sentir-se abandonado e sentir-se abandonando. Foram para Emaús. E o que é que aconteceu nessa estrada? A gente sabe muito bem. Jesus estava lá com eles. Jesus estava lá com eles. Então, perceber o mover de Deus, e que muitas vezes esse mover dói, incomoda. Mas nós estamos aqui para incomodar mesmo. É também papel da educação incomodar. Porque se tudo tivesse acomodado, não precisaríamos mais de educadores no mundo. Nós viemos para incomodar. E quão monótona será a nossa missão educativa se nós não estivermos incomodando. O texto base e a proposta da campanha traz para nós valores de leituras, citam através da segunda parada, Laura vai trazer para a gente aí na próxima tela, há um julgar que traz para a gente cartas às pessoas de boa vontade, leituras, textos de apoio. Hoje em dia já não se vê o desenvolver ou desenrolar de tantas boas leituras entre as pessoas. Os clássicos estão desaparecendo,
Os livros de autoajuda e receitas prontas estão surgindo com força, mas a campanha da fraternidade nos propõe 2 textos, na verdade 3, fantásticos, que seria a carta aos Efésios, de onde foi tirado o nosso lema, Lucas 24, onde contextualiza os discípulos de Emaús, e, por fim, a Fratelli Tutti. Esse documento belíssimo, esse texto fantástico do Papa Francisco, onde mostra para a gente a fraternidade entre todos. Então, como é que nós estamos fundamentando o nosso processo? A política 1 do nosso plano quadrienal traz outra provocação em relação ao tema da campanha, que a formação permanente leve à mudança. E eu, fazendo essa releitura, eu selecionei 3 estratégias. Combatendo a resistência à mudança, possibilitando a partilha do saber, ampliando o tempo dedicado à leitura. Então, como eu estou fortalecendo a minha prática? Além desses textos, eu preciso contextualizar o que esses textos trazem com a minha realidade de educador, com a minha realidade de formador, transformador, reformador. O que é que está fortalecendo? Eu tenho me atualizado, tenho visto documentos, tenho enriquecido o meu currículo, não aquele currículo, papel que a gente apresenta na hora de procurar um emprego, mas aquele currículo que mostra a minha pessoa e a minha opção de vida a serviço da vida. Esse é o currículo que a gente precisa investir com força. Como estou fundamentando a construção do meu ser pessoa, do meu ser educador. Podemos passar. Naqueles 11 quilômetros que separavam Jerusalém de Emaús, Jesus se fez presente e eles não o reconheceram. Que pena. Aí Jesus precisou fazer com eles uma retrospectiva, uma memória. Algo impediu aqueles discípulos de ver o essencial. O texto base nos chama a atenção se de fato nós estamos diante da realidade, vendo o essencial ao nosso redor. Não compreenderam a palavra. Talvez nós também não estejamos compreendendo a palavra, principalmente essa que a campanha nos provoca. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, unidade ele faz. O mestre estava entre eles e eles não perceberam. Então, a gente precisa perceber se ao meu lado, ao lado dos meus companheiros, a presença do mestre tem sido percebida. A presença desse Deus educador. Para aqueles apóstolos, a palavra não foi gravada profundamente em seu coração. E no meu coração? O que é que eu tenho gravado? A boca fala do que o coração está cheio. A minha vida revela o que está no meu coração. E eu pergunto a vocês, minhas irmãs, meus queridos companheiros de trabalho, o que é que está preenchendo o nosso coração? Será que estamos dando espaço para a dúvida e para o desânimo? Motivo não falta não, viu? É provocação em cima de provocação, é dureza em cima de dureza. Mas dentro de nós precisa ser reacesa a chama desse Cristo pacificador. Esse Cristo que pacifica todas as perturbações, todas as turbulências, todas as inquietações que, com certeza, no coração das nossas irmãs gestoras tem incomodado, tem tirado noites de sono, tem feito a se perguntar se realmente estamos fazendo a coisa certa.
De que temos preenchido o nosso caminhar? Podemos prosseguir. Não desejamos que tenha sido pelo medo, pela dúvida ou pelo desânimo. O que desejamos, através dessa proposta da campanha da fraternidade e do nosso plano quadrienal, é que a gente coloque no nosso coração o centro de tudo, a fé. Apesar das cruzes presentes no nosso país nesse momento, cruzes. Vemos aí os nossos estados nos rankings mais difíceis de ser compreendido. Violência contra a mulher negra, homicídio de jovens. Meu Deus, estamos ocupando o pódio da vergonha. E Jesus nos chama para derrubar esses muros. Partilha, memória, empatia, alegria, encanto e motivação. E isso vai sustentar e alimentar a nossa fé. Se não preenchermos o nosso dia com esses elementos, não conseguiremos incomodar. Nós precisamos incomodar. Porque só os incomodados se mudam. E nós precisamos mudar a realidade educacional do nosso país. Nós precisamos mudar a visão social que se tem do pobre, que o pobre é castigado, que a doença é pecado, que a homossexualidade não merece respeito. Nós precisamos incomodar. A campanha nos convida a derrubar muros de separação e propor a unidade na diversidade. Se cada um agora pensar no lema que carregamos no escudo das nossas escolas. Educar para libertar, ciência e fé, educação é obra de amor. Pela pátria e pelo evangelho. Ciência e amor. Vamos pensar nos nossos lemas. É diverso, mas todos giram em torno da proposta do amor. Todos. A missão de educar, gerada e motivada pela proposta do amor. Podemos seguir, Lauri. A partir disso, a partir dessas propostas que Jesus nos traz, é que a gente percebe que os discípulos, ao serem acordados pela memória que fizeram da história da humanidade, a história dos profetas, a história da salvação, sentiram um incômodo. Jesus conseguiu incomodar aqueles discípulos. E o coração deles começou a arder. Por isso que a fé em Jesus precisa ser vista como o vínculo que une a comunidade. A gente precisa entender que eles convidaram Jesus para ficar com eles. Quantas vezes nós convidamos Jesus para entrar na sala de aula conosco? Para entrar na coordenação e dizer, Senhor, fica aqui comigo para fazer arder o coração daquele que entrar aqui hoje. Quantas vezes convidamos Jesus para uma cadeira extra na sala das direções das nossas escolas? Como aquela famosa história do José lá no hospital. É José. Então, nós precisamos sentir o nosso coração arder. Deixar Jesus assumir a posição central no nosso momento principal, no nosso momento dia a dia, na nossa vida. E quando percebermos que Jesus está de fato em nosso meio, sim, porque ele sempre está. Se a gente não percebe, é um problema nosso. E nós precisamos resolver, né? É importante que nessa hora nós lembremos de algo que eu gostaria de recorrer aqui, que quando se fala
no muro da separação, que os discípulos também foram convidados a quebrar, nós devemos lembrar uma questão lá no Templo de Jerusalém. Aos professores de história, talvez, ensino religioso, lembrem o que se falava do Templo de Jerusalém. Lá dentro do templo, havia uma parede. E essa parede, ela dividia o pátio, porque separava de um lado os judeus, de outro lado os gentios. E quando Jesus fala do que era dividido, unidade ele faz, traz aí a beleza e a força dessa expressão quando se vê derrubada a parede da separação e que dentro do mesmo templo, judeus e gentios puderam louvar a Deus. Então, é importante que a gente saiba quais são os muros de separação que devem estar no foco dos nossos objetivos ao trabalharmos a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Como é que essa separação tem atrapalhado a nossa caminhada de educadores? Como é que isso está acontecendo? É a falta de diálogo entre gestão e coordenação, entre coordenação e educadores, entre os membros da coordenação? Nós estamos conseguindo nos escutar no dia a dia? Porque se nós, como educadores, como reformadores, não conseguimos desenvolver essa competência e essa habilidade ao mesmo tempo de escutar, nós não vamos conseguir ouvir as vozes, os gritos, as inquietações das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos pais, dentro das nossas escolas. Podemos seguir, Laure. Onde está a nossa paz? A terceira parada nos convida a refletir sobre em que se resume as nossas boas práticas. Muitas vezes, a gente é convidado pela coordenação da escola a fazer a partilha das boas práticas ao longo do ano, ao longo de um semestre ou um bimestre. E nós sentimos dificuldade, porque é bem mais fácil elencar os pontos negativos. São muitos, né? Mas a partilha das boas obras fortalece o meu irmão, o meu companheiro de área de conhecimento. A troca das boas práticas mostra o quão disponível eu estou para dialogar e crescer com o outro. E aí eu trouxe duas imagens perfeitas sobre as boas práticas apresentadas nessa campanha. O lava-pés, trazido por Jesus como um ato amoroso de serviço, é descer até a condição mais baixa do ser humano. Trazer isso aí e dizer assim, eu sou capaz de me aproximar da miséria que o outro carrega. E qual foi a atitude? Lavar. Ajudar o outro a se desfazer do erro, do pecado, da transgressão, da resistência à mudança. Isso é lavar. Então, colocar isso. E Jesus disse assim, se eu, que sou mestre e senhor, estou fazendo isso aqui, é para vocês fazerem também. Vocês são tudo igual. O mestre aqui sou eu. E já fiz primeiro. Estou lavando. Desci até o mais baixo que o homem pode chegar. A sepultura, a mansão dos mortos. E a segunda imagem traz para a gente um momento de conversa entre as religiões. Propostas que já vêm sido trabalhadas com o Papa João Paulo II, Bento XVI, de forma tão sábia, e agora o Papa Francisco, de forma tão acolhedora, tão fraterna. Então, nós precisamos também gerar momentos como esse, de lava-pés e de diálogo diverso, na diversidade, dentro das nossas instituições, das nossas casas. Podemos seguir. Então, dentro dessa proposta da campanha, eu conseguia rezar
agora nessa quarta-feira de cinzas, o ser bom conselho que precisamos fortalecer, que tanto estamos usando aqui no nosso chat. Hashtag somos bom conselho, sempre, estamos juntos, somos bom conselho. O que precisamos olhar agora é mais do que um slogan, mais do que poesia. Ser bom conselho, dentro dessa campanha da fraternidade, é essência. É aquilo que forma a mim, a você, a cada um de nós. É impossível viver a prática do diálogo sem dar atenção à atitude da escuta daqueles servos lá em Caná da Galileia. Os servos que se dispuseram a ouvir Maria e Jesus. Então, o que foi essencial naquele casamento foram os servos escutar o conselho de Maria. E o que é que Maria diz? Fazei tudo que ele vos disser. É tudo. É bater de um lado, oferecer o outro. É se pedir um manto, você dá 2. Pedir para caminhar 1 quilômetro, você vai 2. Então, assim, o que é que temos percebido em Jesus? Então, ter essa essência de bom conselho, aquilo que nos nutre como religiosas, como franciscanas, como educadores, do mais veterano na nossa equipe aos mais jovens, aos mais novos, aos novatos. Eu já comecei a sentir a essência e a responsabilidade, o compromisso de ser um bom conselho. Se eu não percebi ainda, é porque eu ainda não desenvolvi a atitude da escuta. Para que esse diálogo aconteça entre eu, Maria, Jesus, que essa essência seja gerada dentro de mim, eu preciso desenvolver a escuta. E por fim, Laure, vamos para a quarta parada. Nessa quarta parada é uma provocação. É uma provocação muito forte. A quarta parada nos convida a celebrar. Laure? Nessa parada, onde somos convidados a celebrar, tenhamos muito cuidado com o nosso conceito de celebração. Quando nós celebramos, o que é que gera o momento da celebração? Um motivo. Aqui no Ocidente, nós celebramos tudo. Nascimento, morte, alegria, luto, dor. Nós celebramos. A campanha da fraternidade nos convida a se perguntar também qual é o fruto das nossas celebrações. Nós estamos gerando diálogo ou intolerância? As nossas atitudes no nosso ambiente de trabalho e de missão gera diálogo ou intolerância? E aí Jesus nos traz o exemplo sublime da celebração. Se vocês fizerem uma memória rápida em segundos, qual era a primeira frase que Jesus dizia ou que o evangelista coloca na boca de Jesus ao elevar o pão sagrado? Olhou para o céu, deu graças, celebrou, se alegrou, agradeceu ao Pai, para depois partir. Então, o que nós celebramos? O que nós nos alegramos? Com o quê? O nosso ambiente de trabalho tem sido motivo de celebração no meu coração, na minha vida? Ou de intolerância? 3 frutos
devem ser gerados nessa proposta de campanha para nós, educadores franciscanos de Bom Conselho. Seguindo, Laure. Esses 3 frutos gerados a partir do nosso compromisso de educador franciscano. O respeito, o acolhimento, para poder celebrar. E nessa celebração, trazida aí no formato da ciranda, para nós pernambucanos, com tanta força e alegria, a ciranda mexe tanto conosco, porque a ciranda está sempre pronta a encaixar mais um. E se a gente observa bem o cartaz da campanha, tanto a criança quanto o cadeirante tem a mão solta, uma das mãos soltas, para acolher o próximo a entrar na ciranda. Não vou me deter no cartaz, porque isso vocês vão fazer ao longo do período nas escolas. Mas esse detalhe eu gostaria de lembrar. Vamos fazer a nossa ciranda. Sergipanos, cariocas, norte-riograndenses, pernambucanos. Vamos fazer a nossa ciranda. A ciranda do respeito, onde todo mundo pode entrar. Não importa qual fé professe, qual classe social pertença, não importa a sua opção sexual, a sua condição sexual. Deixe entrar na ciranda. E ao entrar na ciranda, meus irmãos, acolhamos com respeito, porque aí no final dessa dança, nós iremos poder celebrar. E para nós franciscanos do Bom Conselho, a celebração tende a terminar de um único jeito. E aí eu trago para vocês a nossa última tela. O nosso objetivo maior, proposta da campanha, a paz. Essa paz que às vezes sangra, que às vezes incomoda, que às vezes dói, que demora a ser vista e percebida, está adormecida nos corações das pessoas, dos governantes, nos hospitais, nas cidades que ainda nem sequer ouviram falar em vacina. Essa paz que parece não chegar. Paz que vai ser fruto do respeito, do acolhimento e da celebração. Então, o que eu desejo é que essa campanha da fraternidade ecumênica seja, de fato, abraçada por nós, irmãs, educadores, colaboradores, abraçadas com o respeito e a confiança que a nossa igreja merece. Vamos acreditar no magistério da igreja, aquele que é orientado pela presença do Espírito Santo no nosso meio. E só quando acolhermos com credibilidade a proposta da nossa igreja, nós iremos conseguir observar ainda mais o nosso plano quadrienal, quando pede que nós acolhamos a linha renovadora da igreja e apliquemos em nossas propostas a proposta pedagógica do Instituto, que está ali na estratégia E da Política 3, e, por fim, aplicando as orientações da igreja. Então, meu abraço fraterno a cada um dos educadores que se deram a vivenciar esse momento de abertura de coração, para escutar esse pouquinho dessa partilha com vocês. E eu desejo do fundo do coração que vocês possam colher bons frutos quaresmais a partir dessa proposta tão linda que a igreja traz para nós, que é esse compromisso com o diálogo, com o amor. Obrigada. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma
meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na